Olá, queridos alunos, graça e paz. Aqui é o professor Newton Xavier e vamos dar continuidade à nossa jornada. Escatologia, uma jornada de descobertas. E vamos hoje, nesta aula, entrar em um assunto que eu acredito que todos estão ansiosos, aguardando, esperando, que é o tema da volta de Jesus, que é o tema tribulação. E eu quero que você entenda, independente, eu já vou falar, independente da corrente, independente do posicionamento mais reformado, mais pentecostal, pré, pós, meio, né? Todos concordam com um único ponto: a volta de Jesus. É pré, concorda com a volta. É pós, concorda com a volta. É meio, é meso, concorda com a volta de Jesus. Esse é o ponto de concordância, ok? A partir daqui, nós vamos conversar um pouco e eu vou passar para vocês um pouco de cada visão dentro dos pontos fortes e os pontos fracos, e aí você depois decida o que você quer. O pré-tribulacionismo é o primeiro que nós vamos adentrar, né? Mas eu quero te convidar nesta jornada. Nós já estamos chegando já ao fim. Acredito eu, essa aula, mais uma, a gente finaliza, né? E você analise, que você reflita e que você tenha crescido. Acredito eu, nos seus estudos, naquilo que você pensava, fortaleceu, contribuiu, né? Jogou por terra alguns conceitos, fortaleceu outros. Então, e agora entraremos no ponto central da fé do cristianismo. Existem pontos que não podem ser alterados. Se mudar, já não é mais cristianismo. Por exemplo, nascimento virginal, a morte, a ressurreição. Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Tem uns pastores aí da mídia, tem uns influenciadores aí, que se dizem pastores, que negam a ressurreição de Jesus. Nem eu, como historiador, nego a ressurreição por causa da minha fé, né? Como historiador como ciência, eu não posso afirmar para você, né? Mas como teólogo, como cristão, a minha fé, porque a ressurreição, ela é o campo da teologia, ela é o campo do dogma, ela é o campo da fé. E a fé é vivência, é experiência, cada um dentro do seu escopo de convicções. Entende isso? E dentro do escopo de convicções, a volta de Jesus é um tema central. Nascimento, morte, ressurreição e a volta. Esse é o ponto que toda a cristandade católica, ortodoxa, siríaca, antioquena, armênio, protestante, evangélico, etíope, copta, não importa qual o segmento. É ortodoxo calcedoniano. É igreja ortodoxa não calcedoniana. E pastor, e professor, o senhor falou grego comigo. Aguarde que a gente vai lançar o curso Entendendo História do Cristianismo. Que aí você vai entender que eles são ortodoxos, são do Oriente, mas não comungam. Por quê? Porque uns têm o Concílio da Calcedônia como aceito e outros não foram. Aí, por não terem sido aceitos pelo concílio, eles foram excomungados. Na antiguidade era assim. Igreja excomungava igreja, bispo excomungava bispo. E aí sim ia. Entende? E este ponto, a volta, é um ponto central no qual toda a cristandade concorda. A volta de Jesus. A volta gloriosa do Senhor. A volta e a grande tribulação são temas centrais da escatologia cristã. O estudo dos eventos finais da história, essas doutrinas têm sido objeto de diversas interpretações ao longo dos séculos, gerando uma rica variedade de visões teológicas. Visões
Ó, visões teológicas. Teologia. Teo, Deus, logia, estudo. Teologia, estudo de Deus. Teologia é o campo dentro da academia que vai estudar as doutrinas cristãs, no nosso caso, a doutrina cristã, ok? Então, teologia tem uma variedade de visões. Dentre essa variedade, as três correntes, as três, vamos botar assim, que mais se sobressaem é pré-tribulacionismo, porque se você é um pré-tribulacionista, você crê de uma forma na volta de Jesus e desta forma influencia a volta e influencia o milênio. Se você é pós-tribulacionista, você crê em uma forma da volta e no milênio. E se você é mesmo o meio tribulacionista, é aquele camarada que olha um lado, tem coisa boa aqui, olha o outro lado, tem coisa boa ali, e ele entende que, pô, peraí, até aqui pode, até aqui já é outra coisa, até aqui tem, e aí assim vai, ok? Então, partindo dessas visões, nós chegaremos e entenderemos que a grande tribulação é um período de grande sofrimento. Você entenda que quando for escrito, eu sempre vou voltar nesse tema, primeiro século, sempre vai os ouvintes, os leitores estavam passando por grandes perseguições, grandes martírios, heróis da fé sendo decapitado, queimado, lançado em óleo fervente, lançado às bestas feras nos coliseus, nos grandes eventos, sendo decapitados, sendo queimados vivos. Isso é um grande sofrimento. Então, para os leitores do primeiro século e segundo século, já estava tudo acontecendo. A grande tribulação, ela é um período de grande sofrimento e perseguição descritos no livro do Apocalipse. É um tempo de angústia sem precedentes, marcado por catástrofes naturais, guerras e perseguição ao cristianismo. Você vê o que nós lemos lá, os selos, trombetas e as taças. Fazem parte da grande tribulação, ok? Sem precedente. O que é isso, professor? A Bíblia descreve esse período como um tempo de grande tribulação como nunca houve antes na Terra. Mateus 24, 21 e 22 diz assim, ó, porque haverá, ó, futuro, então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Então, quando os ouvintes de João ouviram a leitura da carta e tendo já o evangelho na mão de Mateus, eles falaram, opa, o mestre falou como nunca. Gente, nós estamos sendo perseguidos como nunca houve. Por exemplo, no final do terceiro, início do quarto século, Diocleciano vai mandar matar milhares, fechar, tomar, não importa se era centurião, senador, se tinha dinheiro, se não tinha, ele vai mandar matar, ele vai mandar prender, ele vai tomar as posses. Se era uma sinagoga que tinha muito recurso, ele vai tomar para o Estado. E assim ele fez. Matou milhares. Jogou a leões. Ó, coisas absurdas. Sim. E aí, a pessoa na mão direita está Mateus 24, 21 está lendo. Grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Opa! Então, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, os eleitos estarão passando por grande tribulação. É isso que o texto está falando. Entende? E aí, os leitores do Apocalipse, os leitores do Apocalipse do primeiro século, do início do segundo, no início do terceiro, no final do terceiro, início do quarto, quando Diocleciano está ali matando, massacrando, foi o pior imperador perseguindo, e caramba. Mas os eleitos, esse dia será abreviado. Então você entende, essa grande perseguição já aconteceu.
é figurativa? Opa, Jesus estava falando de uma forma metafórica, porque Jesus usava muito, né, a linguagem alegórica, parábola, alegoria, metáfora. Ó, forma uma alegoria. Parábolas, metáforas, formam uma alegoria. Você entende isso? E aí a gente vai entender que esta grande tribulação sem precedente que está para vir sobre o mundo, ela tem três grandes visões com a volta de Jesus. Tem três grandes visões teológicas. Pré-tribulacionista, perdão, o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionismo e o meio-tribulacionista. Nós vamos falar um pouco sobre cada uma rapidamente. O pré-tribulacionista, a igreja será arrebatada antes da tribulação, livrando os crentes do sofrimento. O pós-tribulacionismo, a igreja passará pela grande tribulação, junto com os judeus, sendo purificada pelo sofrimento. E aqui há um detalhe. No pré-tribulacionismo, a teologia separa cristão e judeu. Ó, no pré, ele separa cristão e judeu. O cristão é arrebatado e os judeus ficam para sofrer aqui a tribulação. Porque tem a ideia de que o judeu ainda, aquela ideia antissemita, que o judeu matou Jesus, que o judeu persegue a igreja, não gosta da igreja e tal. Tudo é um propósito de Deus. Quando, na verdade, o reino de Deus ele é formado por judeus e gentios. A igreja de Jesus ela é formada por judeus e gentios, formando de dois povos, formando um povo, que é a igreja, é o corpo. A raiz diz o corpo ele tem judeus e ele tem gentios, percebe? Aí o pré-tribulacionista ele tira essa união que Deus fez e para tratar, ele trata de forma diferenciada. É uma visão. Nós vamos ler versículos, nós vamos ler algumas coisas que eles assim colocam. O pós, não, o pós é uma coisa só. Vai vir sobre a humanidade a tribulação, a igreja vai estar aqui, o judeu vai estar todo mundo junto, o judeu que crê, gentil que não crê, judeu que crê e gentil que crê é a igreja. Deus vai livrar a igreja, vai guardar a igreja. Lembra lá da aula anterior? Da batalha cósmica, como Deus guarda? E assim vai ser feito. E aí tem um meio, né, que ele olha, ó, vai ser o início, que vai passar a igreja com gentil, vai passar, mas espera aí. Tem alguma coisa aqui que não está batendo, porque a palavra diz que nós não somos filhos da ira, destinados à ira. E as taças, a grande tribulação, ela é para os filhos da desobediência. Então cada um vai ter o seu argumento e nós vamos analisar esses argumentos rapidamente. É só um panorama. Lembra lá que eu falei? Panorama. Nós vamos dar uma visão para você, não ser enganado pelos ouvidos com falácias. Ok? Então, recapitulando. Pré, pós e meio. Cada um com a sua visão. Cada um com o seu relato. Cada um com a sua base teológica. Teologia, base teológica é uma coisa, base bíblica é outra. Ok? Então, Bíblia é o que está escrito. Teologia é o que você interpreta, é o conjunto, é o compêndio, que é autor A, autor B, que interpretou, que entendeu, falou A, B ou C. Ok? Então vamos lá. Pré-tribulacionista, arrebatamento, é antes. Então, a igreja será arrebatada antes. A grande tribulação, a igreja não passa. No pré-tribulacionismo, em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, diz assim, leia comigo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos bem devagar para você entender o que cada um está falando.
Ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 9 e 10, diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, baseado com este primeiro versículo, esses dois versículos, os pré-tribulacionistas acreditam que a ira vindoura é a grande tribulação sobre a terra. Como Paulo está falando aos Tessalonicenses, ele nos guardará da ira vindoura. Vou deixar você, né? Ele está falando aqui, ó, para servir ao Deus verdadeiro, para o guardardes dos céus o seu Filho, aguardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aí é parte de interpretação. Ele nos livra, arranca, porque ele vai vir dos céus e vai livrar. Esse vir dos céus e vai livrar está fazendo alusão ao quê? À volta e ao arrebatamento. Correto? No capítulo 5 do próprio livro, da própria carta, em Tessalonicenses, no 5:9, fala assim, ó: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os crentes não serão surpreendidos pelo dia do Senhor. Capítulo 5, versos de 1 a 9 de 1 Tessalonicenses. Perdão, chega de um branco agora. Foi prometido que a igreja de Filadélfia seria guardada da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Nós falamos sobre isso, capítulo 3, verso 10 de Apocalipse. Observe que a promessa não é a preservação através da aprovação, mas a libertação da hora, isto é, do período da aprovação. Esses são os principais argumentos do pré-tribulacionismo. Deus não nos destinou para a ira, ele vai voltar e nos tirar da ira, ele vai nos preservar e nos guardar da ira. Ponto fraco. O pré-tribulacionismo o seu desenvolvimento é relativamente novo, como uma doutrina da igreja. Ok? Ela é nova, é recente, não tendo sido formulada em detalhe até o início do século XIX. Outro ponto fraco é que o pré-tribulacionismo divide o regresso de Jesus em duas fases: o arrebatamento e a segunda vinda, enquanto a Bíblia não delineia claramente quaisquer dessas fases. Outra dificuldade, entendeu aqui? Entendeu aqui? O pré-tribulacionista, ele faz o que você vai ouvir muito falar, que é o termo que o apóstolo usa da volta, a parúzia ou parousia. Era um termo usado no grego, o qual era uma comitiva de reis, ou uma comitiva que ia visitar um outro estado, uma outra nação, e enviava uma comitiva com antecedência para fazer o preparativo até o rei chegar. Aí depois o rei chegava. Esse conceito foi usado dentro da teologia. Então, o arrebatamento é a primeira fase, vem a tribulação e depois a volta de Jesus. Só que a Bíblia não fala que vai ser desse jeito. Quando ela fala do arrebatamento e da volta, é um ato único. Ele arrebata, volta e instaura. Não tem esse... Ok? Também não diz que arrebata, volta e faz. Isso é teologia. Ok? Então não tem uma cronologia, vai ser assim, assim, assim. Percebe? Então, essa é uma fraqueza no ponto. Que diz que todo olho verá e ele vai voltar. Todo mundo acredita nisso. Porém, como é que é essa volta? Okay? Então, para os pré-tribulacionistas, ele arrebata a igreja, é um arrebatamento secreto. É um arrebatamento, lembra lá do... não posso falar de uma coisa, né,
gastaram muito dinheiro, aqueles filmes lá, como é que é o nome do filme? Que Hollywood fez dois ou três filmes. Como é que é o nome, gente? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. É sobre grande tribulação. Agora não lembro o nome do filme. Arrebatados. É um negócio assim, agora não lembro. Filme que é um hollywoodiano. É um arrebatamento secreto, um ponto fraco, tá? Que a teologia do pré-tribulacionista coloca. Coloca que vai ter salvação na tribulação. Se a igreja saiu, se os santos saíram, se a palavra diz que a fé vem por ouvir a mensagem, a pregação da mensagem. Romanos 10. Então quem é que vai pregar? Aí alguns chegam até à loucura de falar que eles vão ser salvos porque eles vão morrer, vão dar o seu sangue, e aí eles vão ser salvos. Não, eu creio no Jesus que o fulano pregava, que a igreja pregava, aí vai morrer. Aí ele foi sacrifício, ele morreu pelo sacrifício e tal. Você entendeu? Então, depois do arrebatamento, que a igreja sair, não tem mais salvação. Tanto que lá na frente, em Apocalipse, vai falar assim, ó, quem são estes que vêm da grande tribulação com vestes brancas? Opa, vem da onde? Da grande tribulação. Percebe? Entende isso? Então, são pontos fracos. Os pontos fortes são bons? São bons. Os pontos fracos, aí cada um vai entender no seu cada um. Outra dificuldade enfrentada é o fato de que, obviamente, haverá santos na tribulação. Como está lá em Apocalipse 13, 7, 20 e 9. 20, versículo 9. Os pré-tribulacionistas respondem a isso distinguindo os santos do Antigo Testamento e os santos da tribulação da igreja do Novo Testamento. Os crentes vivos no arrebatamento serão removidos antes da tribulação, mas haverá aqueles que virão a Cristo durante a tribulação. Ué, como? Aí para dar uma arrumada no jeito, tá vendo como é que é a teologia? Quando a gente vai num ponto, pum, tem que arrumar. Ué, como é que vai ter salvação na tribulação? Se a igreja já não está mais, a atuação da mensagem já não existe, a atuação do Espírito Santo através da igreja já não tem mais, já não está mais. Então como é que vai ter salvação no meio da tribulação? Se a tribulação é o juízo de Deus para com a terra, para com os ímpios, para com os desobedientes. Percebe? Os pontos fortes são bons? São. Deus não nos destinou para ira. Ele vai nos guardar. Ok? Nós não somos filhos da desobediência. Tudo isso faz parte. Ok? Até aí tudo bem? Pós-tribulacionista, professor. O pós-tribulacionista, o arrebatamento é após e a igreja passa pela tribulação, por toda ela. Então, o arrebatamento e a volta de Jesus são atos concomitantes. Acontece de uma vez só. Todo olho verá, Jesus arrebata e instaura o reino. Entendeu aí? Ok? O pós, Jesus arrebata e acontece o milênio, a tribulação, já passou pela tribulação, como fala para as igrejas, persevere ao que vencer. Vencer o quê? Ao que vencer, vigie, guarde para que ninguém tome tua coroa. Ao que vencer, far-lhe-ei coluna do templo do meu Deus. Então, o pós-tribulacionista, ele entende e ele ensina que o arrebatamento ocorre no final ou perto do fim da tribulação. Nesse momento, a igreja encontra Cristo nos ares e depois retorna à terra para o início do reino de Cristo na terra. Em outras palavras, o arrebatamento e a segunda vinda aparecem para estabelecer o seu reino, acontecem quase simultaneamente. De acordo com esta visão, a igreja passa por todos os 7 anos da tribulação. O catolicismo romano, a ortodoxia grega e muitas denominações protestantes defendem uma visão pós-tribulacionista do arrebatamento. Um ponto forte do pós-tribulacionismo, antes de eu entrar, deixa eu te chamar aqui a atenção.
essa doutrina do pós-tribulacionismo é a mais aceita entre as grandes correntes teológicas. Católica, ortodoxa, siríaca, os protestantes de linhas historicistas, presbiterianos, batistas, anglicanos, luteranos. Por quê? Porque é a que mais foi formulada desde a antiguidade. Porque a pré-tribulacionista ela é baseada em final do século XIX, início do século XX, que ela toma força. E aí ela toma força na missionaridade do evangelicalismo, ok? Que é uma doutrina voltada para saia desse mundo, venha para o reino, Jesus está voltando, vamos para o céu. É mais ou menos isso, é um escapismo para você sair do sofrimento daqui da Terra. Entendeu? Não quero entrar em muitos detalhes para não dizer que eu estou sendo parcial, né? Ou imparcial com uma, parcial com outra, não. Quero te dar a visão das três. E aí você decide no que você achar que seja mais coerente. Eu poderia colocar aqui muitas outras coisas, mas aí ia ficar muito grande. E aí a gente ia entrar em muitos assuntos. Eu quero te dar somente algumas bases, só a base, ok? Então a base do pós-tribulacionista, Mateus 24, de 21, e Mateus 24, versículo 29. Né? Diz que um ponto forte do tribulacionismo, do pós, é que Jesus, em seu extenso discurso sobre o fim dos tempos, diz que retornará após uma grande tribulação. Você entende isso? Jesus fala que vai voltar depois da grande tribulação. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 24, verso 21 e depois verso 29, que diz assim, ó, acompanhe comigo, verso 21, ó, aqui, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só, hein? Dentro da grande tribulação. Falso profeta, lembra que nós falamos? Do falso profeta com sinais, prodígios e maravilhas, para desviar a atenção do povo de Deus para essas coisas, veja que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Então, quando o pós-tribulacionista, eles acreditam fielmente que Jesus volta no final da grande tribulação, como está em Mateus 24, 21. Jesus fala que vai vir no final, ok? É um ponto forte. É ou não é? Apocalipse 19, 20, passagens como Apocalipse 13, 7 também dão apoio ao pós-tribulacionismo, no sentido de que, obviamente, haverá santos na tribulação. Além disso, a ressurreição dos mortos, em Apocalipse 20, verso 5, é chamada de a primeira ressurreição. Os pós-tribulacionistas afirmam que, uma vez que esta primeira ressurreição ocorre, após a tribulação, a ressurreição associada ao arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4,16 não pode ocorrer até então. Você percebe que
Tessalonicenses 4,16 fala de um arrebatamento e fala da ressurreição. Então ela não pode acontecer antes da tribulação, porque a ressurreição, a primeira ressurreição é após a tribulação. Esse é o ponto forte. Ok? A fraqueza. Você entendeu? Ó, Apocalipse fala da primeira ressurreição. Capítulo 19, Apocalipse 13, verso 20. Ó, capítulo 20, verso 5 de Apocalipse, fala da primeira ressurreição. Ok? Você está comigo? Você está comigo? Verso 5. Apocalipse 5, verso 5, fala assim, ó, os restantes e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Perdão, esse foi o 4. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então vai ter uma primeira ressurreição antes depois da tribulação. E até terminar os 1000 anos. É o milênio que nós vamos chegar lá. E aí a segunda ressurreição é para o juízo final. Então, se tiver um arrebatamento antes da tribulação, tem que acontecer o quê? Aqueles que morreram têm que se ressuscitar. Ué, mas a ressurreição está falando, ela é... Você entende isso? Ó o ponto forte. É bem coerente, é sim ou não? Agora o ponto fraco. O claro é um ensino claro das Escrituras de que aqueles que estão em Cristo não estão sob condenação e nunca experimentaram a ira de Deus. Romanos 8:1. Embora alguns julgamentos durante a tribulação tenham como alvo específico os descrentes, muitos outros julgamentos, como os terremotos, as estrelas cadentes e a fome, afetarão igualmente os salvos e os não salvos. Assim, se os crentes passassem pela tribulação, experimentariam a ira de Deus, em contradição com Romanos 8:1. É um ponto fraco. Nós não fomos destinados para a ira. Aquele que está em Cristo, condenação não há. Os pós-tribulacionistas também enfrentam dificuldade em explicar a ausência da palavra igreja em todas as passagens bíblicas relacionadas à tribulação. Mesmo em Apocalipse 4, 21, a descrição mais extensa da tribulação em todas as escrituras, a palavra igreja nunca aparece. Esse é um ponto que aqueles que são contra o pós-tribulacionista falam, olha, do capítulo 4 ao capítulo 21 não aparece em nenhum momento a palavra igreja. Os pós devem supor que a palavra santos em Apocalipse 4, 21 significa igreja, embora uma palavra grega diferente seja usada. Em última fraqueza dos pós-tribulacionistas, a partilha pelas outras duas teorias, nomeadamente, a Bíblia não fornece uma linha, é partilhada pelas outras duas teorias. A Bíblia não fornece nenhuma linha explícita relativa aos acontecimentos futuros. Então você entende que há pontos fortes e há pontos fracos. Em que eu creio? Leia as Escrituras, deixa o Espírito falar com você. Como professor pré-tribulacionista, ele é mais sensível a ser derrubado. O pós-tribulacionista, ele tem muito mais argumentos, porque nós não somos destinados à ira de Deus, a passar por tribulação, a passar por prova, a passar por dor. O que aconteceu com a igreja do primeiro, segundo, terceiro, quarto século? Crente não passa problema? Crente não passa perseguições? Hoje tem crente morrendo na China, sendo decapitado. Hoje tem crente morrendo na Coreia, em países muçulmanos. Recentemente eu li uma matéria de homens, né, em nações que são governados pela lei islâmica, de pastores que são condenados à cadeia. Mortos, ele, a sua esposa, filhos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa visão. Então o pós é a mais correta? Ela é a que mais se fundamenta dentro das Escrituras, coerência. Jesus fala que vai voltar no final, a tribulação. Tem passagens que mostram que tem santos passando pela tribulação. Nós falamos, Apocalipse fala sobre isso, 13:7. Né? Você quer ler? Vamos ler. Capítulo 13, verso 7.
Ó, cadê? Aqui, achei. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ué, quem são esses santos aqui que está enfrentando a besta? Se a besta vem na grande tribulação, o anticristo, a besta, o falso profeta, e foi-lhe dado poder para vencer os santos, quem são esses santos? É complicado? É complicado. Agora, eu vou respeitar cada um que tenha o seu entendimento, que tenha no coração, Jesus vai voltar a arrebatar a igreja antes. Aí vem a tribulação, a pessoa está desesperada, não se preparou. Opa, estou me preparando para passar pela tribulação. Jesus me arrebatou, não veio? Glória a Deus. E tem o povo que é meio tribulacionista. O arrebatamento acontece no meio e a igreja passa por parte da tribulação. O meso-tribulacionista, ele ocorre no meio porque Apocalipse 11:15, nós lemos assim, ó. Apocalipse 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É a sétima trombeta, ao qual faz alusão a trombeta que Paulo fala, com o soar da trombeta, ele vai arrebatar e haverá o arrebatamento. Ok? Ok até aí? Então a igreja encontrará Cristo nos ares e então os julgamentos das taças serão derramadas sobre a terra, num tempo conhecido como Grande Tribulação. Em outras palavras, o arrebatamento é a segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino. Serão separados por um período de 3 anos e meio. De acordo com essa visão, a igreja passa pela primeira metade da tribulação. Então vamos lá. Dentro desse quadro comparativo, algumas coisas não casam. O pré coloca o arrebatamento secreto e oculto, a segunda vinda, 7 anos depois. Acontece o arrebatamento, grande tribulação, 7 anos, aí depois a segunda vinda, todo o olho verá. O pós-tribulacionista, o arrebatamento e a segunda vinda são simultâneas. Acontece depois da grande tribulação, aí todo olho vê e Deus estabelece o reino. E o meio tribulacionista passa-se pelos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Mas, professor, onde é que vem esses 3 anos e meio? Isso aí é a contagem lá de Daniel, cada semana é um ano. Você tem que ler lá capítulo 9, versículo de 25 e diante, se não me falha a memória. Ok? E aí, o mesmo, ele fala o quê? Ó, vai vir a tribulação, a igreja vai estar aqui, na metade Deus arranca. Por quê? Porque entende que a ira de Deus é somente as taças. Os pós-tribulacionistas acreditam que a ira de Deus é selo, taça, selo, trombeta e taça. O pré é selo, trombeta e taça. O meio acredita que a ira são só as taças. Ok? E aí você faz a sua interpretação crítica e a sua análise dos versículos que eu passei para você. Escuta de novo, anota aí. Versículo, principalmente o sermão profético de Jesus, no capítulo 24. Ele fala que vai vir a tribulação e no final há o arrebatamento e a vinda de todo olho verá. O pré baseia-se em que nós não fomos destinados para a ira. E o pós diz que nós não estaremos livres da tribulação, da angústia, do grande sofrimento que há de vir sobre a face da terra. Ok? Baseado nessas 3 visões, né, teológicas sobre a volta de Cristo, os historicistas, os futuristas e os idealistas, cada um com sua interpretação. Os historicistas interpretam as profecias do Apocalipse com uma descrição simbólica da história da igreja do mundo. Os futuristas acreditam que as profecias do Apocalipse se referem a eventos futuros, incluindo a igreja, a grande tribulação e a volta. E os idealistas interpretam, enfatizam o significado espiritual das profecias, sem se preocupar com a interpretação histórica futurista. Essa aqui
Está ganhando força na boca de alguns influenciadores que se dizem pastores, que chegam ao ponto de falar que Jesus não morreu, que a volta foi entendida errado. Essa volta é quando você reconhece a Cristo como Salvador. Olha só essa interpretação idealista. Reconhece a Cristo como Salvador, e ao reconhecê-lo como Salvador, ele volta e você volta para o Pai. Quando você morre, há uma volta. Okay? É somente interpretações históricas. É somente o espiritual das profecias. Não é literal a volta. Não é literal a tribulação. A tribulação está voltada para o que você passa. Pobre, opressão, desemprego, morte, angústia, luto, perseguição. Isso vai depender da região e da cultura que você estiver. Então, o idealista, ele vê isso tudo como símbolo. Caramba, 2000 anos. Ele falou que estou indo, mas vou voltar. E até agora não voltou. E aí começa a se surgir muitas e muitas ideias. Mas como eu já falei, é 2000 anos para mim e para você. Que, diga-se de passagem, para mim são 54. Vou fazer 55. Mas na história do cristianismo, então você imagina esses idealistas. E aí dependendo do que você vai, né, da linha filosófica teológica que acredita no pré, pós, você vai entrar no milênio. O pré-milenismo, a volta de Cristo ocorrerá antes do milênio, estabelecendo um reino físico e literal na Terra. Então Jesus volta, estabelece, pré-tribulacionista, pré-milenismo, são quase co-irmão, ok? Jesus vem o arrebatamento, vem tribulação, aí Jesus volta e aí entra o milênio, ok? A volta de Cristo ocorrerá um pouco antes. Já o pós-milenista, o milênio já começou com a ascensão de Cristo e se estenderá até a sua volta gloriosa. Opa! O pós-milenismo, ele acredita que quando Cristo morreu, ressuscitou, ele andou 40 dias na terra, falou, conversou, perdoou Pedro, lembra lá? Ele foi assunto aos céus, o Espírito Santo desceu, batizou a igreja, ali começou o milênio. Porque não é um milênio literal. Ele é teológico, ele é figurado. Quando que o milênio termina? Quando Jesus volta, ok? Se estenderá até a sua volta gloriosa. Quando ele voltar, aí estabelece o quê? O juízo final. O amilenista nega as duas. Nega a existência literal de um período milenar e interpreta as profecias sobre o milênio de forma simbólica ou alegórica. Ué, como assim? Não entendi. Vamos lá. O pré-milenista, ele pode ser tanto pré-tribulacionista como pós-tribulacionista. Ele acredita no milênio literal. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer 1000 anos. Ponto. Não confunda isso não, tá? O pré-milenista o pós-milenista está triladão. O pré-milenista, ele pode ser pré-tribulacionista, como ele pode ser pós-tribulacionista. Por quê? Porque independe uma coisa da outra. Os dois estão atrelados à volta de Cristo, só que um volta num período, outro volta no outro. Cristo voltou, estabeleceu o reino na Terra, 1000 anos. Literal. Ok? Esse é o pré-milenista. O pós-milenista, ele já acredita que nós já estamos no milênio. O milênio aconteceu com a ascensão de Cristo aos céus. Quando ele subiu, começou o milênio. Por quê? Porque é atualmente um termo. E aí termina quando? Quando ele volta para consumar. Aí a volta de Cristo não é para estabelecer o milênio, é para consumar o milênio e estabelecer o juízo, o trono branco, novos céus e nova terra. Entendeu? E o amilenista? O amilenista não é literal. Ele coloca como simbólico ou alegórico. Entendeu? Não acredito. O amilenista, A é de negação. Entendeu? A é de negação. Ele nega o milênio. Então
a existência literal. O período milenar interpreta as profecias sobre o milênio de uma forma simbólica. O que vai acontecer no milênio? Tudo que está relativo ao milênio, ele coloca como simbolismo. O pré depende vai começar ainda. Para ficar mais fácil. Pré-milenista, ainda não estamos no milênio. Vai acontecer quando Jesus voltar. Aí depende se ele é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Se o arrebatamento é antes da tribulação ou depois da tribulação. Isso depende. Para ele, pré-milenista, quando Jesus voltar, estabelece o milênio, e é milênio literal, 1000 anos. Pós-milenista. O pós-milenista, ele acredita que já estamos no milênio. Ok? E aí vai validar a tribulação. Aí já é outra, aí já vai entrar em outras guerras. Porque o pós-milenista acredita que já vivemos o milênio, que é um conceito. O milênio é um conceito. E aí vem esse conceito de 1000 anos, conceito, não um literal. Ok? E aí ele vem passando a história do cristianismo, sei se Jesus volta daqui a 10, 15, 20, 30, 50, daqui a 1000 anos. Quando Jesus voltar, termina o milênio. E aí estabelece o grande juízo, trono branco, lago de fogo e enxofre, novos céus e nova terra. Entendeu? E o amilenista não acredita, ele vê isso como um símbolo. O amilenista, ele fala, não, isso aí é símbolo. O pré vai acontecer literal e o pós já está acontecendo. O pós-milenista. Ficou claro? Dúvidas? Na nossa live a gente entra mais nesses detalhes. Ok? Então, um comparativo das visões sobre o milênio. O pré, após a volta de Cristo. Literal, 1000 anos. E aí tem mais. O fim do milênio. Volta de Satanás e juízo final. O pós-milenismo. Deixa eu te mostrar aqui. O pré. O pós-milenismo. Ascensão de Cristo. Gradual, espiritual, termina com a segunda vinda de Cristo. O amilenismo, não existe um período literal, simbólico, presente na igreja. Segunda vinda de Cristo e nova criação. Ponto e acabou. Deu para pegar isso daí? Deu para entender? Então, aqui é o professor Newton Xavier. Te aguardo e te espero na próxima aula.